Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria quando nós aqui estamos reunidos para estudarmos uma obra espírita. E hoje é Ave Cristo. Data de hoje, 9 de julho de 2021. Nós vamos solicitar que a nossa irmã Aramita faça a prece de abertura, logo depois ela faça a recapitulação do nosso capítulo da obra Ave Cristo. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade desse encontro, dessa instrução, dessas histórias que nos reavivam, que nos dão motivos e nos reforçam a vontade para trilharmos novos caminhos, para modificarmos nossa trajetória de vida. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos os ensinamentos, não só a história, não só o romance, não só a parte histórica, mas os ensinamentos morais que todas essas obras nos trazem para modificarmos rumos, para não esperarmos que o pranto do sofrimento, da dor e do arrependimento nos alcance. Ajuda-nos a sabermos a escolher o amor antes da dor e ajuda-nos a ficarmos contigo hoje e sempre, que assim seja. No nosso estudo passado, começou a nossa história no mundo dos encarnados. Estamos no ano de 217 em Roma e Quinto Varro, um jovem patrício, chega em casa, é casado com Cíntia Júlia e o seu filho Tassiano está com apenas 1 ano de idade e ele chega em casa para conversar com Cíntia Júlia. A tia no estudo passado falou da a parte histórica, os imperadores e tudo mais, e um detalhe do Quinto Varro é que ele é funcionário de um outro romano, ele é patrício, mas ele é um patrício pobre. Então ele precisa trabalhar para se sustentar. E estamos aí nessa parte. E ele é cristão, já é cristão. E lembrando da diferença espiritual entre ele e a esposa, né? Foi bem retratado isso. E já tem aí um filhinho, não é verdade? Quem é? O próprio. Então vamos lá. Por isso é que ele diz, abismado em reflexões, foi trazido à realidade pela esposa Cíntia Júlia, que veio ter com ele, guardando nos braços o filhinho Tassiano, é o retorno, com apenas 1 ano de idade, a sorrir doce e terno como se fora um anjo, mas nós sabemos que não é, né? Cíntia revelava nos olhos escuros a chama da vivacidade. Estudamos isso a semana passada. Quinto Varro, não obstante muito moço, trazia a máscara fisionômica do filósofo, habituado a permanente mergulho no oceano das ideias. Então a gente observa, gente, que o fato de nós encarnarmos, adquirirmos um novo corpo físico, isso não faz com que a gente venha a perder as qualidades que já conquistamos. Então, a gente acompanhou o Quinto Varro e viu a sua condição espiritual. Reencarna, mas a sua condição continua. Então, uma conquista moral não se perde. E aqui nós vamos nos deparar com a própria Cíntia Júlia. Ela é isso, ela não evoluiu. Então, o nosso processo de evolução, ele acontece no planeta Terra, no processo da reencarnação. Então, aqui, Cíntia Júlia traz o que é ainda, o que está ainda. Da mesma forma que o Tassiano vai mostrar para o que veio. E aqui nós estamos vendo a situação de Quinto Varro. Então, você vê, olha aqui como ele utiliza a máscara fisionômica do filósofo, habituado a permanente mergulho no oceano das ideias. No contentamento de uma cotovia pauradora, ou seja, tagarela, tá, gente? Cíntia reportou-se à festa de Úpia Sabina, a que comparecera na véspera junto do Vetúrio, que ele fora desvelado parceiro. Então, enquanto um está filosofando, mergulhando ali no oceano das ideias, a outra está falando da futilidade das festas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Esses estudos, gente, é para a gente fazer uma autoanálise. Que tipo de pessoas ainda estamos sendo?
Passamos horas e horas falando de nada com coisa nenhuma dentro. O Opídio Vetúrio é o patrão do Quinto Varro. Esse que ela passou na festa que ele fez companhia. Presta atenção. Sabina. Não, a festa de Upessabina, a que comparecera na véspera junto de Vetúrio, é o patrão dele. Sim. Que ele fora desvelado parceiro. Desvelado parceiro. Aí começou a confusão, né? Lembrando que a gente começa esse capítulo ali voltando de longa viagem. Ela ficou sozinha com o filhinho. Vocês já perceberam, meus amigos, que a nossa irmã Aramita e Carla está dando um spoiler, né? Assim que diz agora? Tranquila, só do que está acontecendo. Mas vocês já perceberam que elas estão insinuando. Titia vai dizer, elas estão dizendo aqui que está rolando um caso entre o patrão do Quinto Varro e sua esposa. Será? Não sei, não. Vamos lá. Deve ser estranho ela ir pra festa. Então, olha só. No contentamento de uma cotovia tagarela, né? Cíntia reportou-se à festa de Upessabina, a que comparecera na véspera, junto de Vetúrio, que ele fora desvelado parceiro. Companheiro, ficou ali lado a lado, afinal de contas o esposo estava viajando. Deteve-se entusiástica na descrição dos bailados de invenção da própria dona da casa, que aproveitara a vocação de escravas jovens, tentando repetir para o esposo, com harmoniosa voz, alguns trechos da música simbólica. Então, ela contando toda a história, aquilo que ela valoriza. Varro sorria, condescendente, né? Tolerante, qual se fora um pai rigoroso e bondoso, escutando as infantilidades de uma filha, e pronunciava, de quando em quando, uma ou outra frase curta de compreensão e encorajamento. Então, olha a atitude de um espírito nobre. Ele não é aquele chato, antipático, dizer bem assim, eu não aguento mais você ouvir falar disso. Você tem que ser uma mulher mais culta, uma mulher mais inteligente. Não. Isso já mostraria a sua perversidade, a sua imaturidade. Então, é um espírito que carrega aí a tolerância e a compreensão em relação à infantilidade do outro. A certa altura da conversação, fixando a esposa, como quem pretendia tocar em assunto mais sério, observou. Então, vamos ouvir agora um diálogo entre o senhor Quinto Varro e a jovem Cíntia Júlia. Sabes, querida, que hoje à noite será possível ouvir uma das vozes mais autorizadas do nosso movimento nas Galhas? E talvez porque a mulher silenciasse, pensativa, continuou. Refiro-me a Apio Corvino, o velho pregador de Lyon, que se despede dos cristãos de Roma. Na mocidade, foi contemporâneo de Átalo de Pérgamo, admirável herói entre os mártires gauleses. Corvino conta mais de 70 anos, mas, segundo as impressões gerais, é portador de um espírito juvenil. Então, olha o assunto. Pulou da água para o vinho? Festas, né? Festas, danças, dançarina. Agora, de repente, eis que ele faz um convite para o quê? Uma pregação. Sabes, querida, que hoje à noite será possível ouvir uma das vozes mais autorizadas do nosso movimento nas Galhas? É tipo assim, a esposa está falando da futilidade, de repente ela diz, minha filha, domingo tem evangelho na live do OS, vamos assistir? Né? Obviamente que estamos bem longe de ser um Apio Corvino, né? Essa das vozes. Mas é ali a voz do Senhor Jesus, afinal de contas o evangelho é Jesus. E o Senhor Corvino irá falar de Jesus. Mas ele diz que é o velho pregador de Leão. E aí tem uma nota. A nota de Emmanuel. No tempo da dominação romana nas Galhas, o nome da cidade de Leão era Lugdunum. Na mocidade, ele foi contemporâneo de Átalo, de Pérgamo, era admirável herói entre os mártires gauleses. Corvino conta mais de 70 anos.
mas segundo as impressões gerais, ele é portador de um espírito extremamente juvenil. A jovem senhora esboçou largo gesto de enfado e murmurou, né? Ou seja, ele está num polo e ela no outro. Por que nos preocuparmos tantos com esses homens? Francamente, da única vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. Haverá qualquer senso prático nas divagações que ouvimos? Por que encarar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em desvarios da imaginação? Olha, é tão interessante essa pergunta dela, porque realmente a gente pode fazer uma reflexão muito grande. Nós já nos deparamos com um grau de evolução moral dessa jovem, ok? Da Cíntia. Então, olha só o que ela sentiu ao ir para uma pregação. Ao ir ouvir falar sobre Jesus. Ela diz assim, ó: francamente, da única vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. E por que será que ela voltou aflita e desanimada, gente? Deixa eu ouvir meus amigos aqui do EOS. Ela está ligada em festa, bailada, ela quer contar para ele os passos que ela fez, inventou na festa. Aí pregação, pelo amor de Deus. Não tem sintonia com ela a pregação do Evangelho. Ela não tinha evolução para prestar atenção no Evangelho. Ela não conseguia entender, aprender, ficava desanimada. Não devia nem prestar atenção no que estava vendo ali. Ela só pensava nas coisas supérfluas. O que vocês acham, gente? É isso? Alguém mais? Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Como é o nome dessa jovem? Cíntia Júlia. A Cíntia Júlia, está gravado nela a lei? Sim. Ela está atuando sobre a lei de Deus? Ela está vivendo a lei de Deus? Não. Ir para uma reunião dessa, eles irão lembrar o quê? Logo, uma vez lembrando a lei, ela vai sentir uma tristeza. Por quê? Porque ela não está seguindo a lei que está dentro dela. Então, dá vontade de chorar mesmo. Porque a lei está gravada na consciência de todos os humanos, de todos os seres do universo. Então, quando a gente sabe que estamos fazendo algo que é contra essa lei, qual é a primeira coisa que a gente faz? Foge de tudo o que pode me lembrar dessa lei. Então, além de eu fugir, eu nego. Deus não existe. Então, ir para um lugar desse, ouvir o Evangelho, vai dar tristeza, porque a lei está gravada na consciência dela. Então, olha como ela falou, ela saiu aflita e desanimada. Porque cada palavra que ela ouvia fazia lembrar a lei que está gravada na própria consciência. Logo gerava nela o quê? Aflição. E o desânimo é de viver a vida que ela estava levando, de futilidade. Então, numa situação dessa, o que a pessoa quer? Ela não quer voltar mais, não. Para um lugar desse, ela não quer voltar mais. Por que ela não quer voltar? Porque ela não quer deixar de fazer o que faz. Então, ela prefere o quê? Fugir. Então, ou você foge ou você nega. Tudo isso é besteira, nada disso. Agora, existe um grau perigoso, que é quando nós frequentamos a instituição, ouvimos e permanecemos fazendo mal. Aí, como diz, a cobrança será muito maior. Entendeu, gente? Olha que interessante isso aqui. Então ela diz, francamente, da única vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. Por quê? Porque a lei está gravada na consciência da Júlia. Haverá qualquer senso prático nas divagações, ou seja, delírios, tá, gente? Seriam delírios, pensamentos que ouvimos. Tem alguma coisa? Claro que tem, tanto tem que ela saiu o quê? Aflita. Por que arrostar, né, afrontar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em desvarios da imaginação?
Para que eu vou enfrentar tudo isso? É um culto ilegal, tanto é que são feitos aonde? Nas catacumbas. E para ouvir o povo lá delirando, de que delírio é esse que a incomodou tanto? Então ela pode dizer, eu não gostei do ambiente, da situação, aquilo me deixou aflita. Não, foi o que ela ouviu. Com ironia e agressividade, prosseguia para o esposo triste. O esposo já estava bem triste. Acreditas possa eu conformar-me com a louca renunciação de mulheres, quais Sofrônia e Cornélia, que desceram do luxo patrício para a imundície dos cárceres, ombreando com escravas e lavadeiras? Desferiu rumorosa gargalhada e acrescentou. Aliás, faz alguns dias, quando ainda te encontravas em viagem na Aquitânia, Opílio e eu conversávamos na intimidade, quando Popéia Silene veio ter conosco, pedindo esmola para as famílias vitimadas nas últimas perseguições. E vendo os meus jarros, instou comigo para abandonar o uso de cosméticos. Rimo-nos fartamente da sugestão. Para atendermos ao princípio de um homem que morreu na cruz dos malfeitores, vai para 200 anos, precisaremos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Nossos deuses não nos reservam um paraíso de mendigos discutidores. Nossos sacerdotes guardam dignidade e compostura. Mudou? Essa fala aqui ainda não é hoje, atualíssima. Eu vou repetir a fala dela, porque nós estamos bem próximo dela, tá? Faz alguns dias, quando ainda te encontravas em viagem na Aquitânia, ou seja, mais uma dica, hashtag, ele viaja muito. E a moça é jovem, além de jovem, muito bonita. O Emmanuel já deixou aqui tudo muito bem claro. Opílio e eu, quem é Opílio? Patrão. De novo, qualquer coincidência, como é? Qualquer semelhança é mera coincidência. O Opílio está em todos os lugares, porque o nome dele é Opílio Vetúrio. Novamente, Opílio e eu conversávamos na intimidade, quando Popéia Silene veio ter conosco, pedindo esmolas para as famílias vitimadas nas últimas perseguições e, vendo os meus jarros, instou comigo para abandonar o uso de cosméticos. Rimo-nos fartamente da sugestão, tanto ela quanto o Opílio, para atendermos aos princípios de um homem que morreu na cruz dos malfeitores, vai para mais de 200 anos, né? Precisaríamos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Nossos deuses não nos reservam um paraíso de mendigos discutidores. Nossos sacerdotes guardam dignidade e compostura. De que dignidade ela está falando? Da andar bonita? Vestida e maquiada? A maior dignidade moral ela não a tem. Porque realmente não dá para servir a dois senhores. Tia, o que a senhora está querendo falar com isso? Uma pessoa extremamente materialista e extremamente sensualista não tem como servir ao Cristo. Porque ela valoriza muito mais a forma do que a essência. Muito mais as coisas do que as pessoas. Então não tem como servir a dois senhores. Não tem, não adianta. A gente tem que valorizar o corpo, respeitar e cuidar, mas não fazer dele objeto de prazeres. Quantas vezes a gente se arruma para provocar o outro? Presta atenção. Quando você está se maquiando, quando você está se arrumando, qual é o teu propósito por detrás de tudo isso? Então essa é uma pergunta que nós temos que fazer sempre para que a gente possa saber quem somos. Quantas vezes você coloca uma roupa extremamente sensual porque você quer ser apontada, você quer ser comentada, você quer ser aplaudida, você quer ser desejada? Então olha aí o pensamento embutido em uma roupa que a gente veste. Não dá para servir a dois senhores.
Então, não é que Jesus esteja nos incentivando, como ela colocou aqui, a ser mendigos, em hipótese alguma. Mas aí é a intenção. E você não vai realmente ver uma alma nobre se vestindo de uma forma que venha provocar. Você não vai ver. Por quê? Porque não há essa intenção. Se veste para se cobrir, para se proteger. Mas tudo é a intenção. Às vezes, agora que existe um trenzinho chamado redes sociais, quantas fotos nós não colocamos para provocar? Qual é a intenção? Então, a intenção, ela fala de quem somos. Então, ela não quer abrir mão disso. Após leve pausa em que fitou o esposo, sarcasticamente ainda ela aduziu: aliás, devo dizer-te que tenho sacrificado a Esculápio em teu favor. Temo por tua saúde. Vetúrio é de parecer que os cristãos são dementes. Não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos do culto abominável. Há tempos, afirmava Sabina, que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços do amor que as divindades domésticas nos legaram e dir-se-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-te de mim. É aquilo que a gente fala. Quem é o obsessor aí? É ela, a própria. Temo por tua saúde. Vetúrio é de parecer que os cristãos são dementes. Não observa quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Então, é aquilo que a gente diz. Se eu estudo o Espiritismo e eu não me torno um humano melhor, então o Espiritismo não está servindo para mim. Ou eu não estou estudando verdadeiramente o Espiritismo. Então, ela viu aqui, ela já percebeu uma mudança. Ele não é mais a mesma pessoa ao encontrar a doutrina dos cristãos. Ele já modificou-se. Aí ela novamente reclama. Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos do culto abominável. Ela é um espírito da alma dele? Não é. Não é. Quando ele encontrou o cristianismo, ele encontrou algo que alimenta a alma dele, que não era a esposa. Então, a gente observa aí, obviamente que não justifica, mas ela queria um fogo, um ardor, um calor que ela não mais encontrava no esposo. E aí ela foi procurar fora. Ela mostra aqui a sua insatisfação com essa relação. Justifica? Não. Mas a gente começa a compreender a condição desse espírito. Mas antes, ela diz assim, antes tinha. Mas quando ele encontrou o cristianismo, ele mudou. Quantas vezes a gente não se depara com uma situação dessa na relação? Você vinha num ritmo, de repente você encontrou a doutrina espírita, modificou e o teu parceiro ou a tua parceira reclama. Que já não encontra mais o que dantes, né, encontrava. Há tempos, afirmava Sabina, que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços do amor que os numes domésticos nos legaram. E disse-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-te de mim. Olha que coisa. Então, o que é mudança? É impossível, gente, a gente se deparar com Cristo, não mudar as coisas dentro da gente, não mudar realmente. Muda. Nossas ideias, nosso pensamento, nosso comportamento, muda, porque... Cíntia, agora de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso, enquanto o filhinho sorria ingênuo em seu regaço. Porque ela está realmente traindo o esposo? Está.
O que ela está fazendo? O que normalmente um culpado faz para amenizar suas dores? Acusa e justifica. Então, o que ela está aqui já fazendo? Acusando e justificando. É do que ela está querendo dizer? A culpa de eu ter te traído é toda tua. Tua e dessa religião. Na realidade, transfere para o outro. Transfere para o outro. É exatamente isso que ela está fazendo. Ela já está preparando aqui o golpe futuro. Cíntia, agora de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso, enquanto o filhinho sorria ingênuo em seu regaço. Obtemperou o marido preocupado. Grande tola, poderás admitir que te possa esquecer? Onde reside o amor, senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Porque aí você para pensar o gesto carinhoso, o amoroso, porque um ser humano da hierarquia de Quinto Varro não sabe maltratar ninguém, né? Então, apesar de não ser aquele espírito nobre, mas ele ali está honrando com o seu compromisso de esposo, né? Vamos ver o que a fofinha vai falar agora. Mas, e a dependência em que vivemos? Clamou Cíntia, desanimada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos em uma casa que ele nos cede, por favor. Você está vendo como ela vai justificando tudo? Ela está insatisfeita com o casamento e ela está arrumando confusão em tudo quanto é lugar. Ela quer reclamar, em verdade. Isso aí é a ausência do amor. Vamos lá. Por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante a nossa posição de inferioridade? Quinto Varro estampou indisfarçável amargura no semblante calmo, afagou a linda cabeleira da esposa e objetou contrafeito. Por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Conviria o favor da riqueza sob a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimarias ver-me em transações inconfessáveis com a perda da nossa consciência reta? Então, olha só, gente, a diferença de valores. O que ela quer é o quê? Dinheiro. Escravo, custe o que custar. Gente. A esposa chorava desagradavelmente, mas evidenciando o propósito de alterar o rumo da conversação, Varro acentuou. Esqueçamos as futilidades. Vamos. Ouviremos juntos a palavra de Corvino. Um carro nos conduzirá à noitinha. Para voltarmos ao lar morrendo de fadiga? Respondeu a mulher, derramando copiosas lágrimas. Não irei. Estou farta. Que nos podem ensinar os gauleses bárbaros, cujas pitonisas leem os augúrios nas vísceras ainda quentes de soldados mortos? Traduz agora tudinho. Que nos podem ensinar os gauleses bárbaros, cujas médiuns leem a predição nas vísceras, as vísceras são vísceras, né? Nas vísceras ainda quentes de soldados mortos. O jovem esposo deixou transparecer nos olhos invencível tristeza e considerou. Crueldade nos gauleses? E nós? Com tantos séculos de cultura, afogamos mulheres indefesas nas correntes viciadas do Tibre, assassinamos crianças, crucificamos a mocidade e desrespeitamos a velhice, sentenciando anciãos veneráveis ao reparto das feras, simplesmente porque se consagram a ideais de fraternidade e trabalho, com a dignificação da vida para todos. Jesus... Varro ia fazer uma citação evangélica, recorrendo às palavras do Divino Mestre. Cíntia, porém, elevando o tom de voz, que se fez mais áspera, gritou: Sempre o Cristo, sempre o Cristo! Lembra-te de que a nossa condição social é miserável.
Foge à punição dos deuses, rendendo culto a César, para que a fortuna nos favoreça. Estou doente, alquebrada. Não tenho a vocação da cruz. Detesto os nazarenos que esperam o céu entre discussões e piolhos. Gente, e aí nós vamos percebendo o quão infantil é, Cíntia, essa alma. Nós vamos percebendo a diferença muito grande. E olha, gente, a gente encontra isso ainda hoje. Casais assim, que são totalmente diferentes realmente a nível de evolução. Um quer acertar, o outro quer, de qualquer jeito, alcançar os seus propósitos inferiores e imbecis. Então, isso não é novidade no nosso movimento, isso não é novidade na nossa sociedade. Nós temos muitas Cíntias, muitos Quinto-Varros, e da mesma forma o contrário. A gente vai encontrar, às vezes, mulheres que são super evoluídas, né, estão num grau de evolução, com o esposo ali, o fofo, que só Jesus na causa mesmo. E que não é fácil realmente essa convivência. O moço Patrício contemplou a companheira compadecidamente, como se deplorasse no íntimo a insensatez das palavras que pronunciava. E notando que o pequenino chorava, a estender-lhe os braços, tentou acariciar a criança, observando. Por que tanta referência à pobreza? Nosso filhinho não será por si mesmo um tesouro? Ela não consegue enxergar isso, gente. Enxergar o quê? Que a maior riqueza é a consciência tranquila, que a maior riqueza é a honestidade. Ela não aguenta isso. Que a riqueza é teu filhinho, isso não vai na cabeça. Então a gente se depara às vezes com essa situação no dia a dia. Sim, tu vai querer ser o certinho, vai morrer pobre. Se tu for querer fazer tudo como manda o figurino, por causa dessa tua religião, a gente vai morrer pobre, a gente não vai sair daqui. A gente se depara ainda com isso. Todo mundo rouba, você não vai roubar? E se você não fizer desse jeito, você vai ser excluído. Cíntia, contudo, arrebatou a ternura paterna e, recuando num salto precipitado, exclamou: Tassiano jamais será cristão. É meu filho. Consagrei-o a Dindimene, a mãe dos deuses, defendê-lo-á contra a bruxaria e a superstição. Em seguida, buscou o interior apressadamente, tangida por incompreensível tortura moral. Então, a própria mãe aqui não vai ajudar a evangelização dessa criança. Quinto-Varro não tornou a leitura. Agora, lembra, antes dele reencarnar, foi dito o quê? Que ia ser super fácil, tranquilo? Não. Foi dito que ele ia sofrer o quê? Muito. Te prepara. E quem vem para a chuva é para se molhar. Porque imagina o grau desses espíritos dessa época, que não mudou muito, não. É a mesma coisa. Vir para a Terra, reencarnar aqui nesse planeta, é se deparar realmente com essas situações. Não mudou, não, gente. Quinto-Varro não tornou a leitura. Perdido em profundas reflexões, debruçou-se no muro que separava o jardim da via pública e demorou-se na contemplação do extenso bando de meninos que se ocupavam no jogo infantil, lançando pedrinhas sobre as águas e, de pensamento centralizado em seu pequeno Tassiano, sem saber definir os escuros pressentimentos que lhe envolviam o peito, reparou que estranha amargura lhe tomava o coração. No crepúsculo adiantado, sem conseguir reavistar-se com a esposa, que se ocultara com o filhinho na câmara do casal, tomou o carro de um amigo que o conduziu até a casa humilde do venerável Lisipo de Alexandria, um grego ilustre, profundamente devotado ao Evangelho, que residia em desconfortável choupana. Gente, desconfortável. A desmantelar-se na estrada de Orte. Então, se o Emmanuel fez questão de mostrar aqui, apesar de ser um grego ilustre, vivia em um casebre, né? Vivia em uma casa realmente muito pobre. Caindo aos pedaços.
Pequena assembleia de adeptos havia se formado na sala simples. Olha só, enquanto o povo ia para os templos suntuosos orar aos deuses, em verdade, os mais simples se encontravam nesses lugares bem simples mesmo, e ali é que Deus estava, e não no templo, né? Nos excessos. Com surpresa foi informado de que as despedidas do grande cristão gaulês não se realizariam naquela noite, e sim na seguinte. Corvino achava-se desse modo à disposição dos amigos para um entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. Os tormentos dos cristãos lioneses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Enquanto o círculo ouvia estático, o ancião das Galhas recordava, com prodigiosa memória, os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradas dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia, que piedosamente haviam socorrido as comunidades de Lyon e Viena. E aí tem uma nota: Liena, cidade da França, próxima de Lyon. Falava entusiasmado da imensa caridade de Vétio Epágado, o abnegado senhor que renunciara à nobre posição que desfrutava, a fim de converter-se em advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se-lhe o olhar, comentando a estranha coragem de Santo, o diácono de Viena, e o heroísmo da débil escrava Blandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegria de Potino, o chefe da igreja de Lyon, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Cenas do próximo capítulo. E aqui, meus irmãos, a gente vai se deparando quando Jesus fala: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O nosso querido Corvino está aqui realmente falando do sacrifício de ser cristão. E assim, meus amigos, vamos agradecer, vou envolver a nossa irmã Lígia, que irá fazer a nossa prece de encerramento, por mais uma oportunidade que Deus nos deu de estudarmos essas obras que nos esclarece e nos fortalece tanto para a luta do dia a dia. Mestre e amigo Jesus, e com o coração cheio de alegria, embalados na sua palavra, que chegamos ao final deste estudo de hoje. Que possamos, Senhor, continuar refletindo sobre atitudes, palavras, posturas que vimos aqui nas cenas de hoje, e possamos compará-las com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com nossos valores. Que sua palavra, Senhor, possa iluminar nossa vida interior, para que consigamos encontrar a verdade que és tu, Senhor. Graças te damos hoje e sempre. Que assim seja.